Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio número 12 e último dessa primeira temporada, né? Vamos deixar vocês aí com um gostinho aí de quero mais e já estamos começando a programar nova temporada. Quando a gente tiver a data, a gente já avisa vocês, mas os recados de sempre, como a doutora Érica já fez, foguinho, certo? Para ajudar aí no engajamento do algoritmo do YouTube, tá? E também já se inscrever, quem não é inscrito, se inscreva no Dei Valor para ajudar aí também no engajamento, ajudar na interação. E sigam a gente nas redes sociais. Estamos presentes aqui no Instagram, onde a gente divulga toda a agenda dos convidados do Dei Valor Podcast e do Dei Valor Finanças, então vocês já acompanham por lá. Sigam também o Instagram do Dei Valor Finanças, né? Também já sigam o Dei Valor no Spotify, que o episódio de hoje estará disponível amanhã, já no Spotify. Então, para quem quiser ouvir correndo, fazendo atividade física, viajando, né? Vocês já vão poder fazer, tá? Então, por favor, nos sigam lá. E deixa um comentário o que vocês acharam, tá, do episódio de hoje, tá bom? Então, também já dando os recados aqui, quem quiser ajudar o Dei Valor Podcast, quiser ser patrocinador, pode entrar em contato com a gente no direct. E quem quiser ajudar, tem um QR Code na tela. Qualquer doação será muito bem-vinda para ajudar no Dei Valor aqui na manutenção dos nossos episódios. E também tem um Pix aí na descrição do canal, que vocês também podem fazer por lá. E lembrando que o Dei Valor Finanças é uma realização aqui da Dei Valor Produções, com a realização aqui da Aquavero Investimentos e BTG Pactual, tá? E os nossos apoiadores Inove Comunicação e a EMAIS Assessoria em Eventos. E agradecer aqui o nosso time aqui que faz o Dei Valor, né? O Valclis Tício, o Juan, Yuri, a Larissa, o Leonardo. E hoje estamos aqui novamente na presença da doutora Carla, né? Nos prestigiando aqui. E também já passando aqui as boas-vindas aqui antes de passar para a convidada, para Ju, minha co-host aqui. Ju, seja bem-vinda a mais um episódio. E o último dessa temporada, mas terá outros. Dessa temporada, se Deus quiser. Obrigado, gente, por mais essa audiência aí de vocês. E vamos conversar hoje com uma convidada muito especial. E fazendo já a apresentação aí da nossa convidada, né? Primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que responsabilidade. O último episódio da primeira temporada. Fechar com chave de ouro. Aqui vai ser que nem o The Crown, viu? Vai ter 4 temporadas, não sei quantos episódios, né? E já fazendo aqui a apresentação, né? Passar para a Ju fazer a sua apresentação, Ju. Na verdade, hoje é a Letéia Lopes, né? Nossa convidada, minha colega parceira do nosso grupo de especialistas, né? Então, eu já vou pedir aqui para ela falar um pouco de quem é a Letéia, como que ela chegou até aqui, qual a sua formação, né? Com que você trabalha hoje, falar um pouquinho aí das tuas experiências, amigo. Fica à vontade. Bom, boa noite e obrigada aí pelo convite, né? Falar um pouquinho de mim, quem é a Letéia. Eu digo que a Letéia é uma mulher inquieta, né? Que foi uma criança inquieta e acredito que desde sempre fui muito empreendedora. Porque eu lembro que com 7 anos, meus pais tinham poucos recursos financeiros na época, e eu tive que, para ajudá-los, né, eu vendia maçã do amor na pracinha do meu bairro. E quando eu descobri que, quando eu levava as minhas irmãs gêmeas, porque eram gêmeas, bonitinhas, iguaizinhas, a mamãe botava igualzinho o vestidinho, eu vendia mais rápido a maçã do amor. Então, assim, além de muito empreendedora, eu sou muito observadora. Então, eu gosto de observar muito para poder tentar ver qual é a melhor estratégia para implementar aquela ação. E aí, a partir daí, fiz serviço social de formação. Não era bem o que eu queria na época, queria direito, mas passei em serviço social, acabei fazendo. E queria, no serviço social, trabalhar com o serviço social organizacional. Então, eu nunca quis trabalhar com as outras áreas do serviço social.
E fiz, então, a seleção para a Coelce, fui estagiária da Coelce. E aí, da Coelce, eu comecei a trabalhar com consultoria. Inicialmente na área comportamental, liderança, sensibilização para mudança. E aí, mais ou menos em 2010, eu comecei a observar por que quando a gente ia implementar as metodologias da consultoria, que na época eu trabalhava em uma consultoria, que não era a minha consultoria, e eu ficava inquieta porque quando a gente ia implementar, o cliente pagava caro por essa consultoria, e na hora que a gente se retirava, que eu digo que na hora que a gente virava as costas, o cliente desmanchava tudo que tinha feito. Então, ele pagava caro e acabava desmanchando todo aquele trabalho que foi feito ao longo de 2 anos. E eu ficava incomodada por que isso acontecia. E eu comecei a observar que isso acontecia principalmente porque a família empresária, ela não era bem organizada dentro do negócio e ela usava, às vezes, esse negócio como um ringue. Né? Um ringue de luta de poder. Então, quem tem mais poder do que o outro, então eu desmancho aquilo que foi uma ideia do meu irmão, porque eu que tenho que ser o cara. E aí eu comecei a perceber que era preciso fazer uma intervenção na família empresária. Não adiantava fazer uma intervenção só no negócio se antes essa família não fosse alinhada. E foi a partir dessa observação que eu comecei a buscar conhecimento na área do que eu hoje atuo, que é governança familiar. Então, esse foi o pontapé inicial, né, desse projeto de governança familiar que eu atuo até hoje. Então, você viu ali que tinha uma necessidade, né? E foi buscar como melhorar aquilo ali, né? Um negócio bem difícil. Bem familiar, difícil. Bem difícil. complexo. Tudo que tu falou eu já passei. Já. E é interessante que o pessoal diz assim, o que é que tu faz exatamente? Eu disse, se eu for traduzir de uma forma bem simples o que eu faço, é desatar um nó cego e molhado. Você já tentou desatar um nó cego e molhado? Então, assim, não é fácil e não tem receita de bolo, né? É um trabalho extremamente customizado, porque cada família é um mundo que você está entrando para explorar. E é um jogo de xadrez, então você tem que saber mexer bem as peças para você não perder o rei e a rainha. Cada cabeça é uma cabeça, né? É difícil. E eu sei também que você escreve, né, para uma coluna. Sim. Fala um pouquinho também das outras coisas que você faz. Atualmente, eu tenho 2 livros editados. Lancei o primeiro livro em 2018, que foi Herdar-se, a arte de herdar uma empresa familiar, que é o nome da minha empresa, Herdar-se, que é latim, significa arte de herdar. E eu digo que herdar é uma arte, porque você não herda só patrimônio, você herda sonhos que não são seus sonhos, valores que não são seus valores, cultura. E aí você herda cultura, você herda até problemas biológicos que são hereditários, né, daquela família. E aí eu escrevi esse livro em 2018, quando foi agora, no ano passado, 2021, eu escrevi o meu segundo livro, que é Os Males e Sofrimento das Famílias Empresárias, o Efeito Pandora. E além disso, além dos 2 livros, eu escrevo, sou colunista de um portal, que é o Portal Econômico News Brasil. Eu escrevo sobre empresa familiar toda semana. Hoje mesmo saiu uma coluna, na minha coluna saiu um artigo novo, né, que é sobre os protegidos dos fundadores das empresas familiares. 90% das empresas familiares que eu atendi têm os seus protegidos. E eu resolvi falar sobre esse assunto, pegando esse gancho, porque eu vi uma matéria que saiu semana passada falando que o rei Charles III, assim que assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi demitir, em média, 80 funcionários, antes mesmo de finalizar o luto, né, da sua mãe. E todo mundo, isso foi bastante criticado no Reino Unido, porque que ele fez isso de uma forma tão brusca, e aí isso me remeteu às histórias dos protegidos. Então, às vezes, os fundadores têm os seus protegidos e a segunda geração, quando chega com um olhar muito mais meritocrático, né, olha para esse protegido de uma forma de que não está entregando resultado, corta, só que o pai tem esse laço de gratidão com esse protegido. Ou não, né? Porque esse negócio do Rei Charles aí tá muito recente ainda, né? A gente não sabe se é por meritocracia ou só porque ele quer botar os dele mesmo, né? Mas como você disse, geralmente eles tiram os protegidos dos fundadores para botar os seus protegidos, né? Então acaba que a gente vê muito isso. Protegidos que às vezes não estão realmente dando resultado mais,
mas que o fundador tem um vínculo de gratidão Gratidão. que a segunda geração não conhece. Da onde vem esse vínculo? Porque a maioria das empresas por onde eu andei, eu vejo que os fundadores têm dificuldade de contar a sua história para os seus próprios filhos e netos. Às vezes eles não contaram a história de como tudo começou, né? Eles estão tão ligados ao trabalho, à empresa, que eles esquecem, né, de falar um pouco das suas raízes. De como chegou até lá, né? Agora, tu deu um exemplo bacana, porque eu comecei a assistir essa semana passada a série The Crown, né? Uhum. E eu tô fazendo vários links semelhando à empresa familiar, né? Dá Que a pra fazer coroa- muitos links, A exatamente. coroa é uma empresa familiar, né? O O trono. o trono é exatamente a cadeira do presidente. É. Que você tá brigando pelo trono. E tem muita coisa ligada ao trono, né? A questão do ranço da monarquia, do sucessor ser o filho mais velho. Muitas vezes o filho homem mais velho, porque às vezes você tem dificuldade, você vai fazer uma sucessão, às vezes você tem dificuldade de vender o filho mais novo. Porque às vezes o filho mais novo é dito como o playboy, o que nasceu com a vida fácil, né? E que às vezes ele cria um rótulo ao longo do tempo que é muito difícil de perder. E às vezes ele é extremamente responsável, ele tá num outro momento de vida dele, é extremamente competente, mas fica aquele rótulo, era um irresponsável, era um playboy, como se ele nunca tivesse deixado de ser. E às vezes você tem um filho mais velho, o certinho, mas não necessariamente é o mais competente. Às vezes ele não tem as competências técnicas e nem comportamentais suficientes para assumir aquela posição. Mas como é o filho mais velho, muitas vezes é o que acompanhou mais tempo o pai na empresa, a família acha que automaticamente ele é o melhor sucessor. E não necessariamente é. E um outro exemplo aí, linkado lá à série, é o seguinte: o rei George, né, que era o pai da rainha Elizabeth, ele não era o herdeiro. Sim. O herdeiro era o irmão dele, que assumiu, e que antes da coroação, com 320 dias que ele tinha assumido, que o pai deles tinha morrido, né, que era o Jorge V, eu acho, Jorge V, tinha morrido. Aí o irmão dele, que era o Eduardo VIII, assumiu e renunciou porque queria casar com uma mulher divorciada americana, uma socialite americana, né? Então ele abdicou do trono por causa de um grande amor, né? E aí, sendo que isso foi 17 anos antes da rainha Elizabeth assumir, né? Quando a morte do pai. E aí ele mostra exatamente uma conversa dela com o tio, perguntando: você pediu desculpa? E aí ele fala: não, eu pedi desculpa pro seu pai e pra sua avó, né? Pra mãe dele, né? Certo, mas você não pediu desculpa para mim. Porque você não acha que eu preferiria ser uma mãe normal, cuidar dos meus filhos, ter uma vida pacata? Entendeu? Porque aí um herdeiro também tem isso. O pai, às vezes, projeta no filho para ele herdar aquele negócio, para ele tocar aquele negócio, mas o filho não quer nem saber daquilo, quer trabalhar com arte, quer trabalhar com outra coisa, tá entendendo? Às vezes é uma forçação de barra. Eu assisti o filme Discurso do Rei, que é exatamente conta essa história aí, né? Que o rei George teve que assumir, né, o trono de última hora. Exato. Ele nem foi um preparado, porque existe toda uma preparação diferenciada para quem vai assumir o trono. Exato. E ele não foi o preparado, né? E teve que assumir, ele era gago ainda. Então ainda tinha uma limitação, uma dificuldade aí. Né? Então, assim, foram muitas coisas que ele teve que superar. E isso para a empresa familiar também acontece. Às vezes o pai projeta, como você disse, aquele filho como sucessor, e de repente aquele filho, ou ele falece precocemente, ou ele não quer, por algum motivo, ele não consegue dar conta. E aí quem vem? O próximo, né? Que às vezes não queria estar ali e aí foi assumir, como no caso dela, né? Que diz: por que você não pediu desculpa pra mim, né? Exato. Porque eu é que entrei agora na linha de sucessão, né? E eu nem tava querendo, nem tava pensando nisso. Não, a responsabilidade é muito grande. Eu não terminei nem a primeira temporada e eu já tô com pena. Eu tô com pena de quem é rei. Porque não tem vida. Tem vida, não. É a mesma coisa da vida. Do fundador de empresa familiar. Os fundadores, principalmente da geração passada, eles não tinham férias. Eles achavam que férias
Hoje em dia não tem também, não. Mas antes era muito pior, eles eram muito focados em trabalho, né? Então, assim, tudo era dedicado ao trabalho, muitas vezes longe da família também. Não tinha as ferramentas tecnológicas que tem hoje, exato. né? Então, hoje muitas você consegue... de Excel, muitos caderninhos, né? E hoje você consegue controlar de qualquer canto, né? Do mundo, controlar a planilha, você tem fazer mais pagamento, flexibilidade, né? Então, assim... Aí hoje, o difícil hoje é essas gerações se comunicarem. Porque, às vezes, dentro de uma empresa familiar, tem 3 gerações convivendo. O avô, que vem lá de uma geração baby boomers, o pai numa geração X e o filho numa geração millennial. Cada um com uma visão de mundo totalmente diferente e trabalhando no mesmo ambiente. Sim. E muitas vezes com essa dificuldade de comunicação. Então, às vezes, a governança vem justamente para alinhar essa comunicação, separar esses fóruns, né? Ó, isso aqui é assunto de família, isso aqui é assunto de empresa, isso aqui se trata dessa forma. E ter as regras e normas de convivência da família com o negócio, que a gente chama de protocolo familiar. Ajuda muito a minimizar os riscos de possíveis conflitos que possam existir. Porque quando você não tem regra, todo mundo acha que a sua forma de fazer é a certa. Né? Então, eu digo muito, quando eu estou iniciando um trabalho com essas famílias, que quando eu faço uma analogia com semáforo. Quando você vê um semáforo ficar vermelho, você já vai parando o seu carro. E se você resolver atravessar, avançar aquele sinal vermelho, você sabe que vai ter consequências dos seus atos. Você vai ter que pagar por aquele ato. Do mesmo jeito é numa empresa familiar. Você tem que ter as regras para saber até que ponto você pode ir. Quais são os limites e fronteiras da sua relação com o negócio e com a família. E aí, quando não existe regra, é como um semáforo queimado. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo e ninguém tá certo e ninguém tá errado. Porque não tem regra. Né? Então fica aquele caos. Né? Então, quando eu chego, eu vejo muito esse caos em atividade e aí a gente vai tentando colocar as cores do semáforo, ensinando para eles, né, limites e fronteiras para que eles possam minimizar essa possível briga e conflito que possa existir. Acho que você até já começou a responder aí uma das primeiras perguntas aqui, que nos nossos convidados que a gente teve aqui, foi quase unanimidade de que muitas das empresas aqui são familiares, né? Iniciaram assim de forma familiar, mas que já estão bem atualizadas, já estão bem posicionadas na questão do que se diz de práticas e ferramentas de governança, né? Então, assim, a tua visão, pelo que você já faz esse trabalho, você acha também isso? As empresas já estão bem posicionadas, já estão trabalhando mais essas ferramentas? Na verdade, se você for olhar para a metodologia do professor John Davis, né, que ele fala das 3 esferas, negócio, família e propriedade, quando se fala em governança, muitas empresas familiares acreditam que ter governança na gestão e governança na propriedade para proteger o patrimônio, ele já está com a governança completa. Por quê? Porque eu já tenho dentro da gestão a governança corporativa, eu já tenho um conselho funcionando, eu já tenho um fórum de alta gestão, eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho um RP. Então, eu tenho algumas ferramentas que me dão assessoria nessa governança. Quando eu olho para o lado da propriedade, não, eu já contratei o advogado, eu já tenho um acordo de sócio, eu já fiz uma proteção patrimonial, já criei as holdings, tá tudo legal. Mas eu tenho que olhar também para a família. Como é que está a governança familiar? Que muitas vezes eles não sabem que tem que organizar a família também. Por quê? Porque não adianta a gestão estar organizada do negócio, a propriedade estar organizada, se a família vai engolir essas duas coisas e vai ficar correndo atrás do rabo, brigando, destruindo a propriedade, né? Brigando pela propriedade, entrando em litígios caros, muito onerosos e muito longos, e destruindo a gestão do negócio, porque eles vão ficar brigando em família e enquanto isso o negócio sofre. Né? Porque eles têm que tomar decisão que eles não tomam, né? Eles têm que desburocratizar coisas que eles não desburocratizam, porque muitas vezes está aquela relação de poder. Então, o ideal é você também organizar a governança familiar, criar essas normas e regras de convivência e preparar esses herdeiros. Inclusive, dentro dessas regras, é importante ter como é que você avalia um herdeiro na gestão dos negócios. Não dá para o pai avaliar.
Não dá para a gestora de RH avaliar, porque ela está avaliando o filho do dono que muitas vezes é superior a ela, é o chefe dela. Então, o ideal é ter as regras e ter lá dizendo como eles serão avaliados. As métricas de... As métricas de avaliação, feedbacks, porque eles precisam saber se a área que eles estão atuando, eles estão realmente sendo eficientes nessa área, porque muitas vezes eles podem não estar sendo eficientes e nem eles sabem. Então, às vezes, eles têm gaps de competências muito grandes, mas eles estão ali porque são filho do dono, pai botou, é de confiança, foi ficando, foi crescendo. Muitas vezes o crescimento vem por coisas absurdas. Por exemplo, já ouvi a seguinte frase: vamos colocar o nosso filho agora para... Vamos promovê-lo. Ele é gerente, agora ele vai ser diretor. Aí, vamos promovê-lo por quê? Porque ele realmente demonstrou competência, ele entregou o resultado? Não, porque ele vai casar. E aí, como ele vai casar, ele precisa ganhar mais dinheiro, porque ele vai sustentar uma família. Então, ele tem que ser um diretor agora para ele ganhar mais. Então, assim, são coisas absurdas que a gente acha absurdo aqui conversando, mas é o dia a dia de uma empresa familiar. Acontece demais esse tipo de coisa. E é muito difícil separar, viu? É muito difícil o pai separar do filho, né? Como é que um pai demite um filho? Inclusive, já chegou um cliente para mim e disse assim: eu quero lhe contratar para demitir meu filho. Porque se eu for demiti-lo, eu vou ter problema com a mãe dele, que é a minha esposa, né? E ele também mora comigo, vai ter uma confusão. E aí eu olhei para ele, eu lembro como se fosse hoje, faz tempo isso. Aí eu olhei para ele e disse assim: e quem colocou seu filho na posição que ele tá? Aí ele disse: eu. Aí eu disse: mas por que você colocou ele lá? Porque eu achei que ele dava conta. Aí eu disse: então o senhor é tão responsável quanto ele sobre o que está acontecendo. O senhor não pode botar a culpa só nele. O senhor também tem uma parcela de culpa. Então o que é que a gente vai fazer? Essa demissão também. É quase isso. Passa no RH. Na verdade, eu disse assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avaliar todos os seus filhos e o senhor, inclusive o senhor, para a gente ver exatamente qual é a melhor solução para cada um. Porque pode ser que, na sua visão, esse filho precisa ser demitido com certa urgência, mas não necessariamente ele pode ser demitido. Nesse caso específico, então, ele não foi demitido. Na verdade, ele tinha gaps de competência que a empresa não tinha tempo de esperar, a empresa precisava de alguém mais capacitado. E aí, o que é que a gente sugeriu? Que a empresa trouxesse uma pessoa no perfil do que estava precisando, que essa pessoa passasse 2 anos lá, viesse com um contrato de 2 anos para reestruturar a área, e esse filho ficou sendo o braço direito. Enquanto isso, ele finalizou a faculdade, entrou numa pós no assunto, e aí, pronto, ele conseguiu assumir de volta a área, muito mais bem preparado, né, com mentorias. E aí a empresa não sofreu mais. E esse pai, e por outro lado, o outro filho de uma outra área, que o pai não olhava muito para essa área, porque não era uma área tão assim importante, mas ele estava tendo muito prejuízo. A área estava dando muito prejuízo por falta de conhecimento desse filho. E ele, muito infeliz, quando ele viu, ele disse assim: graças a Deus eu vou sair dessa área, porque tu vai vender pro meu pai que eu não gosto daqui, porque eu não tenho coragem de dizer isso para ele. Então ele era infeliz, a área não estava dando resultado, e ninguém fazia nada. Então, o que é que aconteceu? A gente remanejou ele para uma área que ele gostava, que foi ir para o varejo, saiu da indústria, e a gente contratou um executivo para aquela área. Então, assim, tudo pode ser resolvido. Sim. Mas a gente precisa ter, né, uma metodologia voltada para esse tipo de coisa, esse tipo de problema, que é trabalhar essa relação da família dentro do negócio. E alinhar isso, avaliar, ver como é que está sendo feito, se é a melhor forma, né? E aí a gente consegue ter realmente uma governança. Então, é porque assim... mais completa. Até levando para o lado das finanças, a gente já teve outros convidados aqui. Hoje, para você abrir capital daquela empresa, né? Para você fazer uma série de coisas dentro do mercado, você precisa ter uma governança, né, bem pautada, bem já dividida, né, e o teu trabalho impacta muito em fazer esse... Tem muitas empresas que estão exigindo. Então eu peguei um cliente recente que ele veio por quê? Porque a empresa, ele foi abrir era uma franquia, ele foi abrir mais uma loja, e o franqueador disse assim: não abre, só abre se fizer governança, sucessão,
preparar as regras. Se não tiver isso, a gente não deixa mais abrir nenhuma loja. Aí ele se desesperou, porque ele estava com tudo pronto e a franqueadora disse que não. E aí ele fez a governança, organizou tudo e estava indo lá apresentar para ser liberado a abrir a outra loja. Mas por que isso? Porque ele não tinha nenhum herdeiro dentro do negócio. E aí eles têm medo. Será que esses herdeiros, que além de não estar dentro do negócio, eles realmente sabem o que é esse negócio? Porque se esses fundadores faltarem, e aí? A gente vai ficar com não sei quantas lojas à mercê de quem recebe, se sabe receber, se entende do negócio e conhece do produto. Então isso é muito complicado. Porque não garante 100%, mas a sustentabilidade do negócio, né? A perpetuidade ali do negócio. Tu falou dos filhos, mas tem um outro ponto. Sei, os agregados, né? Exatamente. Quando tu olhou para... Rapaz, assim, uma coisa que quebra empresa é agregado, viu? Com certeza. Inclusive... Quebra empresa e semeia discórdia também, dentro da família. É isso aí. É nora e genro fuleiragem. É porque eu não posso falar palavrão muito... Na verdade, no meu segundo livro, um dos capítulos do livro é só falando sobre o agregado. Agrega ou desagrega? É bem complexo. Não, a grande maioria desagrega. Sendo mas tem bem alguns sincero que aqui, agregam. mas a grande maioria desagrega. Agora, é difícil, viu? Mas Porque- assim, a gente trata eles dentro da governança familiar. Trata os agregados também. na verdade, tem que treinar para os filhos selecionar melhor. Os agregados. Porque, na verdade, entrar. o que acontece muitas vezes, Trabalho preventivo. O trabalho, exatamente, Ju. às vezes a culpa não é nem do agregado em si. Às vezes o que é que acontece? O agregado, ele só escuta uma parte. Então o lado da cônjuge chega em história. casa e conta só o lado da história dele. Aquela e ele história vai do cara falando mal da começando- empresa, né? Todo dia Exatamente. chega falando mal da empresa. E ele vai tomando partido. É. Quando vê, ele tá se metendo, ele tá inflamando, né? E aí, o que é que eu faço? Quando a gente tem os agregados, que a gente vai fazer os workshops da família, a gente define um planejamento estratégico da família. Nesse momento, na maioria dos casos, a gente traz os agregados. E quando algumas famílias não querem, o que a gente faz? O agregado não ajuda a criar as regras. Mas, quando as regras são criadas, os agregados vêm para uma reunião comigo de alinhamento dessas regras, dizendo como é que vai funcionar. E tem 2 vezes no ano o que a gente chama de seminário ou assembleia de família, onde os agregados vêm para entender de uma forma geral como é que está o negócio, quais são as últimas novidades, se abriu empresa, se não abriu, né? Então, assim, eles têm uma ideia geral, quem são os principais stakeholders do negócio. O futuro do negócio. E geralmente também, aí vem a parte jurídica, né? Onde os advogados também, nesse acordo de sócio, eles deixam muito organizados como é que fica se faltar aquele herdeiro, né, da família, e o agregado vira, né? Se meter, né? Vira o herdeiro daquele herdeiro, né? Uhum. E aí, às vezes, ele vem para dentro do negócio. Então, para proteger isso, a gente protege a família e o agregado e também protege o negócio. Porque muitas vezes o agregado cai de paraquedas dentro do negócio, não vai ajudar, só vai atrapalhar mais ainda. Melhor que fique longe. Vai ter voz de opinar, né? Porque ele vai Mas não vai pegar as entender cotas, não vai entender, muitas vezes atrapalhar. E até no mercado, acho que a Letéia deve saber disso, tem seguros para isso, né? De Exato. tipo, no caso do falecimento, o cônjuge que ficar, ou filhos, muitas vezes que também não entendem do negócio, os sócios poderem comprar a parte Exato. desses filhos ou desses cônjuges, né? Para que eles não entrem no negócio e a parte dele fique com os demais sócios que sabem do negócio, né? E é Então, importante que essa compra, por isso que é bom ter as regras, porque essa compra seja inclusive parcelada, né? Para você não ter que descapitalizar o negócio para sim. tirar um sócio. Claro. Então, tudo isso é resolvido em família. Então, é esses acordos familiares que a gente vai organizando para que essa família consiga continuar tendo essa união familiar, mas protegendo também o negócio. Mas uma coisa que eu acho que sempre a culpa é do proprietário, certo? Para mim, sempre a culpa é dele. Por quê? Porque é o cara que não botou limite nos agregados, não botou limite nos filhos, né? Acaba sempre, às vezes a culpa é por falta de conhecimento.
né, dele, né, do fundador da empresa, né? Mas eu conheço uma empresa acular na década de 70, viu? Na década de 70 que o Então ainda tá nascendo. não, que aí comprou a empresa, filho veio trabalhar, aí a mulher do filho começou a dar muito pitaco, aí entrou outra filha e o marido começou a dar pitaco, ou seja, confusão só, vaidade, tudo, entendeu? Resultado não foi positivo, obviamente, né? Então não tem como ser. E aí, assim, a gente culpa os agregados, mas os agregados, se tivesse um freio, Se tivesse na entrada, regras, né? Tivesse logo um freio na entrada e dizia assim, minha filha, ó, você se meta na sua casa, aqui você não se mete nada não, aqui. Entendeu? Então, tivesse alguma coisa mais ou menos por isso assim. que é importante ter as regras, né? Isso. Porque você sabe dos seus limites. Mas quando você diz assim, a culpa é sempre do proprietário. Nem Não, sempre. Eu digo assim, de forma geral, ou a forma culpa geral. é por omissão, né? Ou dano mesmo. Porque, na verdade, assim, você tem uma certa razão, porque o fundador, geralmente, ele centraliza muito. Então, tudo ele traz para ele, é como você disse, falta conhecimento geral. Ele conhece, às vezes, ele é um bom comerciante, mas ele não entende de governança, ele não entende de gestão, às vezes, e ele precisa também de ajuda para isso. Né? E ele não sabe separar, né? Filho do... Existe um outro fator, que até também virou o capítulo do meu livro, que são os famosos herdeiros transgressores. Aqueles que têm transtorno de personalidade. E aí não tem culpado. Na verdade, eles têm um transtorno, que eles vieram com eles, que pode ser genético. Às vezes vem de um pai que lá atrás cometia alguns delitos pequenos, né? E que o filho já vem com essa genética desses delitos e acaba sendo um herdeiro que, assim, atrapalha muito tanto a relação familiar como o negócio. E aí compromete muito, porque são pessoas difíceis de lidar e muitas vezes eles são extremamente inteligentes e às vezes eles já estão com o poder de fato, não de direito. Então, eles tomam conta do pedaço. E aí, se não tiver muito organizada essa família vai sofrer muito na mão dessa pessoa. Então, assim, são casos e mais casos. Às vezes a gente olha para... Eu não assisto novela, mas antigamente, quando eu dava uma olhada de vez em quando em novela, você pode ver que o pano de fundo de uma novela é uma empresa familiar. E o quanto você... Não, isso só acontece em novela. Não, senhor. Acontece na vida real também, né? Só que são coisas de bastidores que muitas vezes as pessoas não conhecem. Mas, infelizmente, e até mesmo acontece. não querem deixar expor, né? Porque assim, é muito triste. É muito triste. Sofrido, né? Mexe muito com a família. Uma das formações que você também coloca no currículo é em constelação sistêmica, né? Então, assim, resuma um pouco o que é isso para os nossos espectadores, quem não conhece, como é que você se usa disso aí no teu negócio. E assim, para trabalhar com governança familiar, é importante ter 2 tipos de competências. Você tem que entender de negócio e você tem que entender de comportamento. Não adianta só entender de comportamento, você vai ficar muito psicologizando e o empresário ele quer saber de dinheiro no bolso. Ele quer saber se você fala a linguagem dele, você sabe que é um EBITDA, que é uma DRE, que é um fluxo de caixa, que é um indicador financeiro, ele vai conversar sobre tudo. No entanto, você também tem que entender de comportamento humano. Então, quando eu fui trabalhar nessa linha da governança familiar, além de cursos voltados para a gestão que eu já vinha, né, já tinha implantado modelo de gestão e tudo, eu também fui me especializar na parte comportamental. E aí, nessa parte comportamental, eu fiz alguns cursos que eu acredito que me trouxe conhecimento para lidar com algumas questões que são mais comportamentais e que, infelizmente, a gente tem que lidar mesmo no set organizacional. E aí, uma delas foi a terapia familiar sistêmica, que eu fiz a formação. Eu não atuo como terapeuta familiar em consultório, mas eu tenho um olhar terapêutico nesse atendimento familiar. E o outro foi essa questão da constelação sistêmica, que é um método alemão, né, que foi introduzido pelo Bert Hellinger. Só que, na verdade, a constelação que eu fiz a formação não foi a do Bert Hellinger, mas sim do Bert Izzard. Qual é a diferença, Aletheia?
Na constelação do Bert Hellinger, é uma constelação que ela usa pessoas, como se fosse um teatro espontâneo, né? Onde você convida pessoas para representar papéis da sua família, seu pai, sua mãe, você, seu marido, sua filha. No caso da empresa familiar, eu não trabalho com esse tipo de constelação. Por quê? Porque é uma exposição. E as empresas familiares, essas famílias empresárias, elas são muito conhecidas. Inclusive, aqui no seu post, eu vi vários clientes aí assinando seu post, né? Que já passaram por aqui e que já foram clientes. E aí, como eles são conhecidos, eles não querem expor a intimidade familiar deles para muitas pessoas. Então, para esse grupo de pessoas que eles não sabem quem é, que são voluntários, que vêm para fazer o papel na constelação. Então, eu fui me formar em constelação do Bert Izzard, que é baseado em bonecos Playmobil. Então, eu saí caçando boneco Playmobil dos meus primos, tudo da infância, tinha guardados, tudo de velhinho, mas serviço, mais serve. E alguns eu comprei. E aí, a gente monta uma apresentação onde só sou eu e o empresário. E aí sim ele consegue colocar as cenas da vida dele de passado, presente e futuro através dos bonecos. E o mais interessante que eu fiz essa constelação, às vezes eu uso mais de forma individual, eu fiz com 2 irmãos que não se davam bem. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eles tinha um dos Playmobil que era policial, com um cacetete na mão. E aí eu pedi para eles escolherem um boneco para representar eles e representar cada um da família. Ela escolheu o boneco do cacetete para ser esse irmão que ela não gostava. E ele escolheu o mesmo boneco para representar ela. E aí, assim, tão interessante, claro que eu não posso falar, porque é uma coisa individual. Mas foi muito interessante observar que eles se percebem da mesma forma, né? Então, assim, e muitas vezes a constelação ajuda a destravar alguns comportamentos que estão, inclusive, atrapalhando o negócio. Foi através da constelação que eu consegui modificar um alinhamento familiar. Porque o que acontecia nessa família? O pai, a gente viu que o filho mais novo era o filho que tinha o melhor perfil para assumir a sucessão. Mas o pai, ele não via esse filho mais novo como o melhor perfil, né? Então, por quê? Porque era o filho mais velho, era muito melhor, que já estava com ele há mais tempo, só que ele não tinha o perfil de competências, inclusive técnicas. E aí, como fazer isso? E nesse meio tempo aí, tinha uma irmã que ela fazia o financeiro, porque geralmente o que é que acontece? Nessas empresas, a mãe fez a tesouraria, a famosa tesouraria lá atrás. E às vezes passa o bastão para o filho, e essa filha fazia o financeiro. Só que ela não estava dando conta do financeiro, o pai não queria tirá-la do financeiro e os irmãos já estavam tudo agoniados, porque toda reunião ela não entregava a DRE, ela não entregava o balancete. Então, ela dizia que era o sistema, ela dizia que era isso, que era aquilo. Aí eu fui fazer a constelação. E aí, na constelação, ela não conseguia fazer isso, porque lá atrás o pai entregou para ela, e ela desenhou isso na cena, entregando para ela um bastão de responsabilidade de cuidado financeiro da empresa, para ajudar a família. Então, ela não aguentava, ela tinha um peso, que inclusive a gente usa massinha de modelar, ela botou uma massa de modelar gigante de cima do boneco, então tinha um peso muito grande, e que ela só conseguia enxergar, não estar com esse peso se ela não estivesse nesse lugar. E aí, como ela resolveu, através da constelação, que ela ia se libertar disso, ela resolveu sair desse lugar, foi para uma área de mais controladoria, qualidade. E aí a saída dela mexeu no sistema. Quando ela saiu, aí eles se abriram para ver que era possível mudar o sistema. E aí a gente conseguiu trazer o mais novo para ser CEO e o mais velho foi para uma outra posição. E a empresa cresceu exponencialmente depois disso. Então é muito bacana você ver que às vezes uma mudança num sistema familiar que é feito, né, não dentro de uma reunião de conselho consultivo, de governança de negócio, mas dentro de uma reunião de cunho comportamental e familiar, você consegue mudar totalmente o sistema a ponto da empresa ter um crescimento como esse. Então é muito bacana você ver o resultado disso, né? Destravar várias coisas, né? Outra coisa que eu li também é que outra formação é em gerontologia.
né? Fala um pouquinho disso também. Quando eu fui fazer Eu minhas fiquei curiosa por essa, que eu nunca nem tinha ouvido Quando eu fui fazer as formações, o que é que me atraiu na gerontologia? Eu sempre gostei de trabalhar com idoso. Então, assim, eu achava muito legal do ponto de vista do serviço social, eu tinha vontade também, além de trabalhar na área organizacional, com idoso. Só que quando eu comecei a trabalhar na empresa familiar, a maioria dos fundadores, eles já eram idosos. Então, já estavam com 70, 80. E aí, o que é que acontece? Se especializou no pé da lanche. Quase isso. Por aí. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui fazer a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano, para eu entender o impacto do envelhecimento nos fundadores de empresa familiar. Eu fui tentar entender porque... Profundo, hein, Aletel? E eu fiz, inclusive, a minha dissertação foi exatamente sobre isso. Mas tem mesmo, né? Porque tem muito até impacto. O pensamento é mais lento, né? E sem falar que, por exemplo, à medida que eles estão envelhecendo, o que é que acontece muito com eles? A psicologia do envelhecimento diz que eles querem se autoafirmar, de que não estão envelhecendo. Então, eles começam a negar o envelhecimento. Como? Eu posso tudo. Então, meu filho não sabe de nada, porque eu sei de tudo. Eu tenho vigor. Eu sou imortal, né? E muitas vezes eu sou tão vigoroso que eu, às vezes, faço um rompimento de um casamento e busco uma mulher muito mais nova. Como uma forma de dizer, eu posso, né? Eu tenho, né? Então, tem muito isso. E aí, imagine, nesse mundo de turbulência de pensamento, alguém chega e diz, você tem que preparar a sucessão, você tem que passar o bastão. Como assim? Como assim? Eu passar o bastão? Tô muito novo. Então, assim, eu digo que existem 3 tipos de... Não foi nem eu que disse isso. Foi o professor Ivan Landsberg. Ele fez um estudo e ele disse que tem 3 tipos de fundadores. O fundador monarca, o fundador presidente e o fundador general do império. E aí ele diz assim, o fundador monarca é aquele que nunca vai passar o trono. Só quando morre, que é a monarquia, né? Que é o rei. O fundador presidente da república, ele tem um mandato. Então, ele sabe na cabeça dele que vai ter um tempo que ele vai ter que sair, ele vai para um conselho e ele vai passar esse bastão e vai virar um conselheiro. Então, ele é o melhor que tem. E tem o pior de todos, que eu digo, que é o general, que é aquele que finge que quer fazer sucessão, ele até me contrata. Diz assim, olha, eu quero fazer a sucessão, tô cansado. Mas, na verdade, é como se ele quisesse me contratar para eu dizer que ele é o cara, ele é o melhor para a empresa, que ele não pode sair. Então, assim, é uma saia justa quando eu pego esse general, viu? Eu vou fazer só uma observação sua agora, porque com a minha experiência de background. Esse negócio da monarquia, às vezes é mais um mito, né? E depende da monarquia também, né? A Rainha Elizabeth está preparando o sepultamento dela há 20, 30 anos, sabia disso? A cerimônia, música, caixão, tudo. Ela, ou seja, né? Ela estava preparando. Estou dizendo aqui, porque tem empresários que já estão preparando para passar o bastão. Às vezes, acontece de chegou no sítio que é o momento e às vezes é de repente, uma morte, né? Uma morte que é passado bastante. Agora, o ideal realmente é passar em vida. E acompanhar, e ficar orientando, né? Virar um conselheiro. E não esperar, eu morro, aí ele assume. Porque o que acontece muito nos nossos monarcas de empresa familiar, né? Deixa, eles se viram. Quando eu morrer, eles se viram. Só que eles não se viram. Eles se viram para brigar, né? Eles se viram para brigar. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter um grande exemplo de cearense, né, no nosso episódio de um ano, que é o Deus McEvoy, né? Ele passou o bastão total. Assim, esse é o fundador presidente, né? Que passou, foi pro conselho, né? Saiu da execução. Ele é só Pois é. Conselheiro, é o controlador, tudo. Mas... O presidente do conselho é a filha dele e o executivo é o filho. Esse é o ideal, né? Mas, infelizmente, a grande maioria está ainda na história da monarquia. E aí eu vou contar só uma coisa engraçada que eu achei interessante. Eu fui para um evento só de family business, né? E aí tava lá um professor dando aula lá em São Paulo. Acho que era até o professor Ivan Landsberg na época.
E aí uma pessoa levantou o braço. Ele falando de sucessão, tinha que passar o bastão, aí ele levantou o braço. Aí ele disse, olha, eu queria dar o meu depoimento. Meu pai tem 94 anos. Ele trabalha na empresa, vai todo dia. Eu tenho 74 anos. E aí eu cheguei pro meu pai e disse, pai, é o seguinte, eu vou me aposentar. Eu tô com 74 anos, eu vou me aposentar. Aí ele, pois se você se aposentar, eu vou lhe deserdar, porque você é um vagabundo. Você jovem desse jeito, querendo se aposentar. Eu aqui trabalhando todo dia com 94 anos. Então, assim, muitas vezes eles nem querem se aposentar ou, né, partir para uma outra posição que não seja tanto da execução. E às vezes não querem nem deixar o filho também fazer isso, como esse cara que já está com 74 anos, queria ter qualidade de vida. E o pai disse, você vai ser deserdado se você sair. Olha aí. Mas é porque também tem, assim, eu vejo que tem sempre empresário, né? Principalmente essa geração de 90 anos. Parar de trabalhar, É mesmo que matar. Vai parar de trabalhar para ele ficar em casa, vai ter que ficar. E às vezes, o que é que eu digo? As pessoas têm uma visão deturpada de sucessão. Exatamente o que você falou. Elas acham que fazer sucessão em vida é parar de trabalhar. Não, você vai continuar tendo suas atividades dentro da empresa e fora também. Mas é mudar de posição de jogar, né? Eu não preciso ser o atacante, né? Todo o tempo, aquele cara que tá lá no front, né? Eu posso ter uma posição de técnico agora, eu posso ficar no banco, né? Observando, tendo outras atividades para fazer, mas não necessariamente eu preciso ser o atacante principal, né? Porque isso O capitão, né? ou o capitão, porque isso ele vai precisar de mais esforço, que às vezes não, ele já chegou num ponto que ele pode optar por outras coisas, mas tem gente que é tão centralizador, tem alguns fundadores tão centralizadores que eles não conseguem nem enxergar. E aí tem uns que quando me vê, não, essa mulher aí, não contrate ela não, que é um mau presságio, ela só fala de morte, só fala de sucessão, só fala de morte. Fala que a gente vai morrer. Que a gente vai morrer, né? Como se as pessoas não fossem morrer um dia. Você é a única certeza. Mas isso a gente até sente também, e eu acho que é, não sei, até te perguntar se você sente isso mais pro Sul e Sudeste, porque a gente vê isso muito cultural aqui no Nordeste, né? Assim, um dos nossos trabalhos também, quando a gente faz assessoria em investimento, a gente fala muito também de blindagem patrimonial, né? Assim, você ter um seguro de vida, né? Você pensar assim, se eu falecer hoje, como é que vai ficar minha esposa, meus filhos? E a gente recebe essa mesma, isso aí que você falou. Se virem, se eu morrer, eles que vão trabalhar, eles que vão fazer, né? E não é assim, muitas vezes aquela pessoa é a única provedora da casa, né? E falece e deixa tudo nas mãos, a Deus dará. Então, é bem, eu acho que mais o cultural aqui. Mas já aproveitando o gancho, eu pergunto, o que é mais desafiador, então? Convencer o patrono a fazer a sucessão ou preparar o filho para se tornar o número 1 da sucessão? Então, acho que os dois são desafiadores, né? Assim, principalmente convencer esse fundador monarca que acha que vai passar o bastão com a morte e que só resolve tudo depois que ele morrer, os filhos vão resolver tranquilamente, né? Então, assim, isso é um grande desafio. Ele entender que não é bem assim, né? E às vezes ele não quer entender. Às vezes, inclusive já peguei caso de que alguns que têm filho fora do casamento, e aí eu disse a ele, você precisa organizar a sua vida, né? E a vida dessa família. Porque na hora que acontecer alguma coisa, hoje eles vivem da sua mesada. Mas essa mesada vai junto com você pro túmulo. Então você precisa ver formas, né? Porque assim, vão brigar na justiça? Vão, e vai ter um litígio muito longo. E quem é que vai sofrer? Principalmente eles que estão fora do negócio. Porque quem tá dentro do negócio tá com a caneta na mão, né? Fica mais fácil. Então eu falo muito isso para eles, né? Mas preparar os herdeiros também está sendo bem desafiador. Principalmente essa nova geração. Então, assim, dentro dos meus projetos, eu tenho a escola de herdeiros, que é justamente para adolescentes de 15 a 25 anos de idade, que são herdeiros que não sabem nem o que o pai tem. Porque o que é que acontece? Antigamente, os herdeiros eles vinham trabalhando com o pai desde sempre. O pai, nas férias, botavam eles lá, colocava eles junto, eles vinham, assim que entrava na faculdade, já estavam lá, trabalhar junto, ficava né? junto fazendo tudo. Essa nova geração não aceita esse tipo de comportamento, não. E é muito interessante que eu cheguei numa família e aí eu entrevisto todo mundo da família, assim que eu entro. E aí entrevistei o avô. Aí o avô,
fulaninha adora a empresa, minha neta. Ela vem nas férias, ela se diverte aqui. Ela adora a empresa. Aí eu fui entrevistar a fulaninha, né? A neta. Aí fui entrevistar e perguntei pra ela, e aí, você gosta da empresa? Eu odeio essa empresa. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Aí, percepção distorcida, né? Mas porque ela disse, olha, enquanto meus amigos estão tudo na Disney, eu fico obrigada a vir para essa empresa, ficar tirando cópia, eu fico me fazendo de office boy para lá e para cá. Eu lá quero ficar fazendo isso aqui. Eu não quero isso não, isso é muito chato. Ela tinha 15 anos, né? Ela estava reclamando. Então, assim, hoje essa geração, ela não aceita mais o que a geração passada aceitava, de vir junto. Não, eles querem ter o próprio negócio deles. Mesmo que seja dentro da empresa familiar, eles querem ter os próprios projetos deles. Eles querem se sentir autônomos daquele projeto, né? Protagonistas. E, às vezes, a família não está preparada para esse tipo de solicitação. Então, faça isso aí. Comece aí que é operacional. Então, o que é que acontece? Eu vejo muitos pais que, quando eu pego herdeiros, às vezes perdidos, sabe nem o que é que o pai tem. Aí, um ano depois, fazendo trabalho com a gente, eles têm que fazer um relatório e apresentar para os pais de tudo que eles aprenderam. Porque, além de passar por todas as áreas da empresa da família, eles vão para uma outra empresa, que hoje 5 empresários recebem os herdeiros da nossa escola. E aí, eles vão para lá e fazem também esse rodízio com acompanhamento de consultor. Então, quando eles apresentam, eu tenho várias fotos de pais assim, ó, com a boca aberta, sem acreditar no que está ouvindo. Porque o filho, na visão do pai, era um doidinho que só fazia dormir, ia para aula, gastar dinheiro, não fazia nada. E, de repente, ele vê diante dele um rapaz que, inclusive, entende de investimento. Criativo, muitas vezes, aplica né? em FII. É criativo, passou por todas as áreas, apresenta um plano de negócio para ele com um orçamento de investimento e ele fica assim, sem entender, né? Onde foi que eu me perdi aí, né? E aí é muito legal você ver isso, mas assim, não é fácil, porque muitas vezes o pai, ele já vem com aquela ideia do filho vir para a empresa e muitos deles não querem vir. Eles podem ser um bom acionista, por que não? Mas não necessariamente eles precisam trabalhar na gestão dos negócios. Então, o grande desafio é os pais entenderem isso, que ele pode ser preparado para ser um bom acionista no futuro, mas sem necessariamente trabalhar na gestão dos negócios se ele não quiser. E aí, tá entendendo? E tudo que tem é escondido dos filhos. É exatamente isso daí. Tudo que tem é escondido. E aí, o que acontece? Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Acho que vai descobrir, hein? E detalhe, vai que não remunera os filhos, né? É pouco do mercado, vai para ser acima de mercado e abaixo do mercado. Não, quanto é que o mercado está pagando para não ficar essa função? E não ficar dando mesada. Em vez de dar um salário compatível ao cargo. E cobrar por isso, né? Cobrar resultado, né? Mas pode ter muito. Exato. Eu já ia lhe falar isso. Tem a questão do controle. E assim, tem muito herdeiro refém do salário que ganha. Às vezes o pai bota um salário. Ele bota um salário acima do mercado. O herdeiro é infeliz, não queria fazer aquilo, não era isso que ele queria, mas como é que ele sai? Onde ele vai ganhar o mesmo salário e ele tem um padrão de vida que já foi alimentado por esse pai e que ele sai daquela casa do pai, da dependência, e tem que ir para um padrão que ele já está acostumado. E como é que ele vai para esse padrão? Né? Então, assim, inclusive já aconteceu de filhos adoecidos porque eles não queriam mais, eles descobriram que não eram felizes, não queriam mais isso. E aí, como é que você sai de uma situação dessa? Aí teve um pai que chegou para mim, né? Não, ele é livre, ele faz o que ele quiser, ele pode ir. Agora é o seguinte, se ele for, o salário aqui, ele não vai ter mais não, entendeu? Então assim, como é que ele vai? O senhor vai dar uma possibilidade
dele flexibilizar e o senhor ajudá-la a montar um negócio. Não, aí é problema dele. Se vire, eu não me virei. Né? Então, assim, é muito triste você ver algumas situações, mas tem demais. Porque, infelizmente. por trás foi ele mesmo que provocou isso aí, né? Mas é a história. Mas às vezes ele não quer ajeitar, né? Não quer. O filho quer me contratar. Justamente para trazer uma luz no fim do túnel para ele. Mas o pai não quer. Aí como é que faz? Não, o pai já sabe. Eu sei disso. Eu sei que... Porque normalmente esse personagem aí é o mesmo que sabe de tudo, né? Esse aí que escraviza os filhos, né? No negócio, É complicado. Leté, e assim, a gente... não só o dinheiro, o psicológico também. Levando um pouco para a história de gênero, né? Assim, porque a gente sempre escutou muito os filhos, homens, né? Serem os herdeiros, né? E eu vejo que isso está mudando aí. Mulheres também se tornando aí herdeiras. Como é que você vê isso aí? Realmente está existindo? Você tem mapeado isso com os seus clientes? Eu tenho observado, inclusive escrevi um artigo também lá para o portal falando sobre essa relação de gênero, né, na empresa familiar. Infelizmente ainda existe, né, muito machismo, principalmente aqui no Norte e Nordeste, de que é o filho, homem, varão que tem que assumir os negócios. Que a mulher não foi criada para isso. Então, assim, já vi famílias onde a filha era o pai de saia. Extremamente competente, conhecedora do negócio, preparada, mas o pai dizia para todo mundo, na frente de todo mundo, ela me ajuda, mas ele vai ser meu sucessor. E ele totalmente despreparado, sem condição técnica e sem querer. E aí era um duplo sofrimento, porque essa filha preparada não era reconhecida e o filho era pressionado a ir para um lugar que ele não gostaria de ir. Então, era um sofrimento sistêmico aí. Total. E aí, a gente tem que fazer um trabalho para que esse pai entenda o que é melhor para a empresa também, né? E o que é melhor para os filhos. E escutar isso deles. Porque muitas vezes ele tá dando uma única opção, uma via de mão única, e tudo que aquele filho queria era uma possibilidade de ter uma via de mão dupla. E às vezes esse filho, ele pode trabalhar no negócio em outra posição, né? Que ele consiga ter prazer e identificar. Às vezes ele é um cara que gosta do campo, ele gosta de cavalo, então ele pode cuidar do agronegócio da família, né? E a filha, que é muito mais preparada, pode cuidar da holding, né? Mas muitas vezes ele não consegue enxergar isso pelo simples fato de ser mulher. E dele achar que é frágil, vai ter que cuidar das netas, vai engravidar, vai se afastar, minhas netas. Então tem muito isso, né? A gente ainda escuta. Mas eu noto, com o passar do tempo, né? Eu já estou trabalhando com isso desde 2010, né? Então já faz um tempinho, que isso vem mudando. A gente tá vendo mais mulheres atuando de uma forma mais estratégica, mas ainda tendo que provar e brigar muito com os irmãos homens de que ela tem a melhor competência, né? Que ela tem que ser chancelada às vezes por alguém de fora, para que tenha uma plena certeza de que ela está no lugar certo, que ela é a mesma que deveria estar ali. Porque mesmo quando ela tá, ainda fica aquela desconfiança. Será que ela vai dar conta, né? Assim, aquela coisa velada, sabe? E eu não sei se ela vai dar conta. E aí, então assim, é complexo. Mas eu acredito que vem melhorando. E assim, as mulheres, elas estão se mostrando mais, né? Elas estão realmente galgando melhor esse lugar. Mas a gente ainda vê uma preferência, né, do pai fundador pelo filho homem, né? Então, assim, não adianta mentir, ainda existe uma certa preferência. Continuando esse assunto de protagonismo, já está próximo da gente terminar, você foi uma das idealizadoras, né, e fundadoras das Especialistas, né, que hoje é um grupo de mulheres executivas, a qual a gente faz parte. Então, como surgiu a ideia de criar esse grupo, né, formado só por mulheres, né, e com cada uma com especialidade em um tema? Isso aí já é preconceito, tá? Só todo deixando mundo claro diz, aí. né? E é interessante Mas que, já assim, tem um grupo ali querendo ser os especialistas, né? Tem um grupo os especialistas já.
Mas assim, é interessante isso por quê? Porque assim, depois da pandemia, a primeira pandemia, assim, eu recebi muitos telefonemas de amigas que estavam muito desesperadas para saber, ai, o que é que vai acontecer, eu vou perder, eu tô perdendo projeto e tudo. E eu acalmando, eu sempre fui uma pessoa muito otimista. E aí eu comecei a analisar os grupos que eu fazia parte, nesse momento aí que a gente estava na pandemia, sem muito atividade fora, né? Eu comecei a avaliar esses grupos e comecei a notar que as mulheres, elas já têm uma dificuldade cultural de se ajudar, que mulher tem que puxar o tapete da outra, mulher não se ajuda, vem essas histórias já. E, ao mesmo tempo, eu via que esses grupos eram formados por mulheres da mesma categoria. Grupos de mulheres coach, grupos de mulheres da finança, grupo das mulheres do RH, grupos das mulheres da psicologia clínica. Então, todas eram concorrentes. E aí eu pensei, se já é difícil uma mulher ajudar a outra, ela ainda concorrendo uma com a outra, aí vai ficar mais difícil ainda. Por isso que muitas vezes elas não se ajudam, porque ela vai olhar primeiro para o umbigo dela antes de olhar para o do outro. E aí eu pensei, por que não criar um grupo onde a gente tenha uma pessoa de cada especialidade, onde a gente possa ter realmente a sororidade na prática, a gente possa se ajudar e a gente possa gerar negócio uns para as outras com o nosso network. Aí a gente vai ampliar o network e vai usar a nossa rede para ajudar uns às outras. E aí foi assim, né, que eu chamei mais 2 pessoas para criar o grupo das especialistas, que é justamente para ter uma pessoa em cada segmento, onde a gente vai gerando negócio umas para as outras. Então, assim, se algum cliente meu precisa de algo relacionado a investimento, eu vou procurar a Ju em primeiro lugar. Por quê? Porque ela é especialista do nosso grupo. Se algum cliente meu está precisando de uma contadora, a gente indica a Ricarte, né? Que até que essa esteve semana... essa semana lá no escritório com a indicação Com a indicação de vocês. Então, assim, tem muito isso. E a rede funciona por conta disso. Porque a gente para mais de olhar para as picuinhas, né? Os mimimis. E a gente foca em realmente gerar resultado e gerar negócio umas para as outras. Ou seja, o clube da Luluzinha aí, né? O da Luzinha potencializado, viu? Bem potencializado, porque só tem fera, né? Só tem fé. Mas é tá em preconceito quantas? também, viu? A gente está em quantas hoje? Hoje nós somos 24 De 24 especialidades diferentes. diferentes. Não tem ninguém na mesma. Não pode entrar, né? Quando a gente abre seleção, tem seleção. Vixe, Quando a gente Maria. abre seleção, a primeira triagem é se tiver alguém com a mesma especialidade não passa nem para entrevista. Já recebe uma cartinha. Ela foi selecionada, fez entrevista. Vocês mandou têm, um vídeo. vocês têm Instagram do grupo? Diz Tem aí, YouTube, asespecialistas.sa. .sa. Depois bota aí nos comentários aí, Larissa. E só fazer um registro aqui do chat aqui. Michele tá aqui presente. Aí nosso especialista. Olha aí. De quê? Em quê? De mercado imobiliário. Tia Fátima da Tentação mandou um abraço aqui. Patinha. Olha aí. Fanzona. Sou fanzona, você é top. Tia Fátima tá no grupo. Ela é especialista em moda íntima. Pois é, ela tem que entrar no nosso grupo. Ela não se inscreveu, não. Tem que se Regras e limites são importantes, mas muitas vezes o agregado sai fora, né? Ela tá botando aqui. Realmente isso acontece, concordo com o negócio dos agregados, que era o assunto que a gente tava. Admiro muito você, Aletheia, e aí sabe, entende do assunto, fantástico, parabéns. Que bom, que bom. E, sim, Ju, o que é que tu ia falar agora aí? Não, da minha parte aqui, eu sano as perguntas, quero agradecer muito a sua presença, acho que foi um bate-papo super legal, assim, o nosso público, a gente tem muito empresário, tem muito essa cultura de realmente não preparar os filhos, a gente sofre muitas vezes na parte de investimentos também, quando falece uma pessoa que era provedor, né, daquela família e não se preparou para isso, então é uma coisa que também no nosso discurso a gente coloca muito, pensar nessa parte da sucessão, pensar na blindagem patrimonial, ninguém é eterno, né, então isso tem que estar realmente no planejamento das famílias, não só até de empresas, mas no planejamento, às vezes, da família, né? O pai, às vezes, falece novo e deixa o filho mais velho, muitas vezes ali responsável, né, por alguma coisa,
coisa e ele pega uma responsabilidade que não é dele. Então, acho que todas as famílias, de um modo geral, deviam pensar nisso. Então, muito obrigada pelo Eu bate-papo. que agradeço, foi super legal. E eu fiquei com vontade de assistir o The Crown agora, viu? Rapaz, Você falou tão bem vale que- muito Já a assisti, pena. vale Vale muito a pena. Você que Eu tô trabalha na com parte família. ainda, Pois eu ainda tô na parte que eu tenho raiva do Philip, que era o marido da rainha. Porque o bicho até agora era um fuleiragem lá. Mas disse que ele muda. Mas era difícil, era difícil, era difícil. Apesar que ele já sabia o que esperava também, né? Não era surpresa porque ele sabia que estava casando com a herdeira, né? É. Então, Mas na prática é complicado. mas o que eu tô no 9º episódio da primeira temporada e o que eu achei mais incrível, assim, espantado, é que nenhum episódio até agora eu vi ela brincando com os 2 filhos. Porque até agora ela só tem 2 filhos, que é o Charles, o rei Charles, né, terceiro, e a Anne, que estavam lá no sepultamento hoje, tudo. Os outros 2 filhos ainda não nasceram. Mas não tem uma cena ela brincando com os 2. Entendeu? Tem uma cena que ela vê os 2 brincando com 3 empregados no jardim, entendeu? Então, assim, eu fico olhando, porra, é difícil. Eu assisti também uma série, eu te indico, pela HBO, Sucessão. Muito boa. Eu tô esperando aí as próximas temporadas dela, porque é muito, assim, é bem dentro do que eu realmente trabalho. É sobre sucessão, é cheio de tramas. Tá aí, é bem legal. Uma dica boa mesmo para empresa familiar é The Crown mesmo, viu? Faça analogia a uma empresa familiar que você realmente vai identificar muitos gargalos, né? Com certeza. Muitos gargalos. Por exemplo, não quero trabalhar na minha empresa familiar, renuncio o trono, né? Foi que nem o tio da Elizabeth fez, entendeu? Então, assim, realmente é complicado, mas sensacional. E é um assunto aí que dá uns 50 podcasts, viu? Com certeza. Porque é tantas variáveis. São muitas Vamos marcar variáveis. um próximo episódio só para falar de agregado, vamos? Ele falar gostou, só de viu, agregado? desse Rapaz, tópico agregado. Eu acho que você... Não, eu tô falando agregado da empresa acular que eu conheço. na empresa acular. Mas que bom. Faz suas considerações aí finais. Bom, quero agradecer vocês. E assim, eu gosto sempre no final das palestras ou das entrevistas, eu gosto de deixar uma frase que eu gosto muito de citar do Benjamin Franklin, que ele diz que paz e harmonia é a verdadeira riqueza de uma família. Então não adianta você ter. Olha, Larissa, anota aí para as nossas postagens. Para que você tenha. Não adianta você ter tanto recurso, tantos bens, né? Se você realmente não ter o que é principal, que é essa paz, né? Essa paz e essa harmonia. Porque isso é o que a gente consegue construir um legado, que aí vai. Que é bem maior do que a herança. Então é isso. Então, paz e harmonia é a verdadeira riqueza de uma família. Tá aí. Benjamin Franklin. Olha aí. Franklin. Isso aí já vai para as nossas postagens aí do Dei Valor aí, que a Larissa faz as frases aí. Todo dia a gente posta. Olha aí. Que nem a Forbes, né? Que nem Tem aquela a frase Veja do Insta, né? É legal aquelas frases. Pois é, sendo que agora, o que eu fiz, né? A Forbes posta todo dia 6 horas da manhã. E a Veja posta todo dia 7 horas da manhã. Aí eu botei a nossa 6h30. Vem no meio das duas. Olha aqui para você. Ah, e obrigado. Exatamente tem uma frase aí. Agora eu quero que você veja. Olha aí que legal. Olha aí. Dei Valor Finanças. Muito Olha show. a frase que tem aí. Me diga quem são seus heróis, que direi a você que tipo de pessoa você será. Isso aí. Legal. Exatamente. E tem uma outra aqui que é de uma frase. E aí eu vou dizer quem é um dos Olha meus o autor. heróis. Um dos meus heróis, assim, que eu digo assim, os meus pais são os meus heróis, né? Mas existe uma pessoa que eu sigo a frase e que eu uso como um mantra, que é Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, assim, eu busco isso e inclusive... Mais um aí. Inclusive hoje, assim, para fechar, eu tô muito feliz que eu acabei de vir do Instituto do Cego do Ceará e ganhei uma homenagem, né? Tô há 10 anos lá como voluntária e eles me homenagearam hoje com a Candeia Cultural, né? Um troféu,
né, por esse serviço prestado na instituição. E eu presto esse serviço lá justamente por conta dessa frase que eu sigo, né? Que a gente tem que quem não vive para servir não serve para viver, e que a gente possa construir, né, um mundo melhor, dando um pouco da gente e sabendo que quando a gente dá, a gente recebe muito mais. Então, principalmente lá, quando eu vejo aquelas pessoas deficientes visuais, muitos que eram grandes profissionais e que ficaram cegos por glaucoma, por acidente, e no decorrer da vida, e vejo como eles conseguem se superar, aí eu digo que foi o que eu disse lá. Eu consegui, através de vocês, entender que o ver, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, porque a gente pode ver, olhar com os olhos da alma, né? Então, e é isso, gente. Parabéns Que bom, que bom. Obrigada. Que bom. Fico feliz. Profunda, viu? Profunda. Gostei. Agora eu ia te falar o seguinte, essa tua aí, essa frase é do Warren Buffett, né? É um cara que entende pouco, que entende pouco. Investimento. E essa daqui, depois eu descobri quem é o autor, não tá aqui, mas na outra caneca eu coloquei, o custo de estar errado é menor que o custo de não fazer nada. Com certeza. Se eu não me engano, é do Dale Carnegie, essa frase aqui. Depois eu corrigi. E, pessoal, agradecer a todo mundo que participou. Primeiro, não deixe de se inscrever no canal, ajudem o canal para a gente poder ganhar maior relevância dentro do canal, dentro do YouTube. Sigam a gente no Instagram, Dei Valor Podcast e Dei Valor Finanças, para vocês acompanharem a agenda, né, toda a programação. Dei Valor Podcast, nós vamos ter um episódio amanhã, episódio 93 amanhã, e o episódio 94, especial de 1 ano, na quarta-feira que vem, dia 28 de setembro, que foi exatamente no dia 28 de setembro de 2021 que nós começamos aqui com o Neto do São Luís, foi o primeiro convidado. E no episódio 94 estaremos recebendo aqui o Deus Maqueróis, que é um case de grande sucesso e relevância aqui no Ceará, no Brasil, né? Falando também, vamos falar com certeza, vai ser um podcast longo, viu? Eu já preparei ele psicologicamente, se prepare que tem muito assunto, vai ter muita pergunta com certeza no chat, então já se programe aí, o episódio dele já está aí, o link já está disponível, então vocês já podem lá botar o lembrete, acionar o lembrete, tá? E lembrando e agradecendo também todo mundo que participou, a quem comentou aqui, o Vicente, grande Vicente, a Érica, e agradecer aí vocês por essa primeira temporada que se encerra hoje do Dei Valor Finanças, mas esperando logo, acredito que no mês de outubro a gente já deva ter novidades aí para vocês com a segunda temporada. Então, assim que a gente tiver certeza da data, a gente já vai anunciar para vocês. Então, fiquem atentos aí ao Instagram. Também o episódio de hoje, amanhã, vai estar disponível no Spotify, para vocês também escutarem viajando, fazendo as atividades de vocês. Vamos dar um tempo para quem não assistiu, né? Vão assistir os outros. Os e 11. ver as pílulas, né? Os cortes que a gente também já fez e colocou lá. Quem não tiver tempo para assistir tudo, Isso. já tem os cortes lá também. E tem um destaque aí no Instagram. Então, vocês que estão seguindo aí no Instagram, tem um destaque onde vocês têm os episódios no Spotify de todos os do Dei Valor Podcast, todos os 92 estão lá, o destaque lá no Spotify, e todos do Dei Valor Finanças estão lá também, então vocês podem clicar lá e ir para o Spotify, ou então vocês cliquem lá para saber quem é e depois procura no YouTube, porque no YouTube tem as playlists aí, onde tem os episódios do Dei Valor Finanças e tem os episódios do Dei Valor Podcast, então vocês podem procurar aí também pela playlist, tá? E lembrando novamente, quem gostou, quem quiser ajudar o canal, tá aí o QR Code na tela de vocês, tem um Pix aí na descrição. Lembrando aqui que é uma realização aqui da Dei Valor Produções, uma co-realização da Aquavera Investimentos e BTG Pactual, e os nossos apoiadores aqui, a Inove e a EMais Assessoria, e agradecendo aqui o nosso time, né? Valclides, Tício, Juan, Yuri, Larissa, Leonardo e a Carla, que está aqui conosco hoje, também da Aquavero, tá? E agradecendo a todos,
e passar para a Ju também aí agradecer, né, Ju? Obrigado aí por essa primeira temporada. Obrigada. Acho que tem muito conteúdo bom. A gente tratou de vários assuntos, né? O nosso intuito aqui desde o início não é só tratar de investimentos, mas sim tudo aquilo que engloba, né? Tudo aquilo que faz você tomar decisões, né, em relação ao seu patrimônio. Esse foi o intuito do Dei Valor Finanças. E espero que na segunda temporada a gente traga mais conteúdos interessantes também. E se quiserem sugerir pautas, né, do Dei Valor Finanças, coloquem nos comentários ou mandem direct no Instagram, entendeu? Para a gente poder avaliar aí as pautas sugeridas, né, para a gente prospectar pessoas que possam estar agregando mais conhecimento aqui para que seja praticado no dia a dia na gestão da empresa de vocês, empresa familiar ou não, né? Também na vida profissional de vocês, tá? Então esse é o nosso intuito aqui, que a gente consiga ajudar, dando noções aqui da parte do mercado financeiro, da economia em geral. Então a gente procurou ser o mais eclético possível. A gente só ficou com a frustração de um assunto nessa primeira temporada, que são as criptomoedas, que a gente não conseguiu realizar o episódio sobre esse assunto, mas prometo a vocês que se não for o primeiro episódio da segunda temporada, vai estar entre os primeiros episódios, tá? As criptomoedas. Então, assim, bitcoins e várias outras que existem, tá? Então, a gente vai trazer isso aí também para vocês. E, então, agradeço demais, de novo, muito obrigado pela presença, Aletheia, e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até.